Então vamos lá, vamos de LDO, Leis de Diretrizes Orçamentárias, né? Estão tentando passar esse fundão eleitoral, Silvio, de 5 bilhões e 700 milhões de reais, quase 3 vezes mais do que nas últimas eleições municipais. Lembrando que a gente ainda tem o fundo partidário, que nós sustentamos os partidos políticos, né? Então, mais 1 bilhão. É algo absurdo. Como é que nossos políticos podem ter a cara de pau de tentar passar algo assim? Aí eu vou lembrar de um velho amigo meu, que há pouco tempo gravou um vídeo falando que isso é um tapa na cara da população. Isso é um tapa na cara da população. Um fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Pois é, Lacomé, aí você usou a expressão, né, político e cara de pau, né? Aí eu acho que... Redundância? Eu acho que tem alguma redundância, né? É muito dinheiro, é claro que é muito dinheiro, é um absurdo esse fundão eleitoral. Com esses recursos, muita coisa poderia ter sido feita. Basta a gente lembrar que houve toda uma gritaria para fazer rearranjos orçamentários por conta do combate à pandemia. E agora ninguém gritou, e agora ninguém falou nada, né? Então, assim, eu acho que não há nem muito o que ser dito, além de que se trata de um absurdo. Isso só tem aqui no Brasil. É muito dinheiro para financiar partido político, que no fundo, que lá na ponta, não está. Estamos aqui falando, por exemplo, sobre voto auditável, que lá na ponta não vai corresponder aos anseios do eleitor. A verdade é que o brasileiro vota muito mal. A gente tem que aprender a votar, com certeza. Poderíamos começar, Rodrigo, não votando em quem usa o fundo eleitoral. Já seria um começo bom. Não, vocês têm total razão, né? Eu acho que é impossível eximir o eleitor de certa responsabilidade pelo que observamos no Congresso, mas um atenuante eu colocaria como o próprio sistema. Os caciques partidários têm muito poder, existe uma estatização partidária dos custos e uma concentração de benefícios privadas nas mãos desses caciques. É que nem acontece no nosso capitalismo chinfrim, né? Socialização de prejuízo e privatização de lucros. Então é muito parecido, né? E esses caciques partidários dão as cartas. Então eles têm horário gratuito, fundo eleitoral, fundo partidário e por aí vai. Né? Além disso, o sistema favorece esses caciques. Então, não temos voto distrital, não temos descentralização, federalismo. Eles ainda querem mais, eles querem o distritão, que estão debatendo, porque aí tem a popularidade pesa muito, aí não precisa mais ter o coeficiente de partido e por aí vai. Então, eles vão tentando cada vez mais concentrar poder em suas mãos. Para mudar isso, precisa de uma reforma política. Para ter uma reforma política, precisa que os russos aceitem as derrotas, precisa combinar com os russos. Né? Os próprios caciques vão ter que abrir mão de poder que eles detêm hoje. E isso eles não querem. Então, o sistema também é todo ele feito para não funcionar direito. Então, o eleitor tem uma parcela de culpa, sem sombra de dúvidas, né? Vota mal, não se importa muito. E aí a gente pode entrar num debate mais filosófico sobre o mito do eleitor racional, que é um ótimo livro, inclusive, do Brian Caplan, né? Porque você tem um voto sobre 150 milhões. Isso não vale muito, vamos ser sinceros. Né? Você se preocupa, ou deveria se preocupar do ponto de vista racional, até mesmo mais com a sua reunião de condomínio do que com a eleição majoritária para presidente. Porque você está dando 1 sobre 150 milhões de peso ali. Né? Então, as pessoas às vezes não se importam muito, para deputado pior ainda, para vereador nem sabe quem foi votado. Né? E o modelo funciona para beneficiar esses caciques. Então, está tudo torto. Está tudo torto. E o que a gente percebe no Brasil é que o Brasil tem dono. E os donos são esses, que são do tal centrão fisiológico, que são meio que despachantes das elites poderosas, né? E eles querem manter o poder em suas mãos. Então, o jogo é viciado, o dado é viciado. Né? O sujeito tem culpa de errar muito, mas o dado também tem culpa. O sistema é podre. E a gente viu isso exatamente na questão da reforma ministerial. Né? Quer dizer, o centrão manda, o centrão coloca qualquer presidente como refém. A tal governabilidade no modelo hiperpresidencialista, com uma Constituição parlamentarista, promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, né, em 88, eivada de visão de mundo mais progressista,
para usar o eufemismo que o Fiuza já puxaria logo minha orelha, né? Tudo isso foi feito para não funcionar direito. É ingovernável um país como o Brasil, basicamente, né? O único liberal à época, Roberto Campos, chamou de Constituição besteirol. Todo o resto, elogiado pela mídia, como Ulisses Guimarães e companhia, chamavam de Constituição cidadã. Né? Tá aí o resultado. O Brasil, outra frase do Roberto Campos, o fracasso brasileiro relativo não é obra do acaso. Isso não é obra do acaso. Né? Isso tem muitas mãos trabalhando com muito empenho, eu diria, ao longo de muito tempo, para chegar onde chegamos. Né? Então, reverter não vai ser da noite para o dia. Tem que mudar muita coisa. A cultura e o eleitor participar com um pouco mais de atenção e o sistema. E esse aí leva mais tempo para mudar. Agora o Rodrigo acabou puxando, então, essa mini-reforma ministerial, a recriação de um ministério, né, mais um ministério, queria tanto que diminuísse mais o número de ministérios, tanto, né, e entregue o Ministério, a Casa Civil entregue a uma figura como Ciro Nogueira. Se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai encontrar o que ele dizia do presidente Bolsonaro, do que ele dizia e talvez ainda pense internamente em relação ao Lula, né, um corrupto, condenado. Né, Ana, e a gente fica refém disso, e o presidente mesmo ficou refém disso. Para onde ele correria, né, se não fosse para o centrão, da forma como ele foi encurralado, né, por uma oposição destrutiva, que não quer votar pelo bem do país, muito pelo contrário. Né, costumo dizer que a oposição, quando ela é oposição, ela tenta destruir o país de toda maneira, e quando ela está no poder, ela realmente destrói, Ana. Então, o presidente foi assim, empurrado por grande parte da imprensa, por essa oposição destrutiva, que só quer o poder, ou o poder, e está nessa agora. A gente tem Ciro Nogueira, né, como chefe da Casa Civil, mais um ministério, outro, já tínhamos recriado o Ministério das Comunicações, agora o Ministério do Trabalho, né, mais peso para o Estado. É complicado, hein, Ana? É complicado, Lacombe, porque nós sabemos que se a recriação ou a criação de outros ministérios ou até secretarias, se fosse para realmente resolver algum problema, a gente, quem sabe, até pensaria, né? Mas a gente sabe muito bem, eu que venho do esporte, sei muito bem que o então Ministério do esporte é um ministério que foi usado simplesmente como mais um tentáculo para esquemas corruptos. Nós tivemos ali comunistas, Orlando Silva, o ministério usado de uma maneira completamente vil para os atletas, né? Desvio de verbas, patrocínios que não chegavam. A gente vê que a criação... Então, quando o Ministério do Esporte foi extinto ali, né, anexado como uma secretaria, muita gente, né, até falou, e agora, você está feliz? Eu falei, não, eu não estou feliz, eu estou muito feliz, eu só queria que a Secretaria de Esporte anexada ali, né, então, Ministério da Cidadania, que fosse entregue a uma pessoa que realmente seja comprometida com o esporte, porque o Ministério do Esporte, ele, na verdade, sempre foi uma vitrine, né? Sempre foi aquela coisa de moeda de troca. Esporte, amador, profissional, escolar, universitário, mas é a última prioridade da lista. Então, a gente sabe muito bem que a criação ou recriação de novas pastas não segue um rumo e um caminho que nós esperamos que essas pastas seguissem, né? Infelizmente, não é isso, não é a nossa realidade. Agora, é aquela frase, a política é a arte do possível. Concordo muito com o que você disse, Lacombe, em relação ao brasileiro ainda vota muito mal. Nós temos Renan Calheiros como relator de uma CPI, como um senador aí, eleito, reeleito, com mais de 20 inquéritos, 11 aí ativos no Supremo Tribunal Federal, muitos em sigilo, muitos aí que referem-se a cifras de 200 milhões, 300 milhões de reais, né? Venda de acusações de venda aí, de interceptação e venda, influência de medidas provisórias no governo Lula. O Silvio pode falar muito bem disso. Agora,
é aquela coisa, de novo, a história dos pratinhos. O brasileiro é reforma da Previdência, é reforma tributária, é isso, é fundão, é isso, é isso, é isso, mas a reforma política ela não pode também sair do nosso radar. Eu estava vendo um dado, de repente o Silvio tem até melhor esse dado, de mais de 500 deputados ali na nossa casa legislativa, na Câmara, menos de 30 foram eleitos pelo voto direto. Menos de 30. E mais, né, um pouco mais de 500 deputados ali eleitos, né, nessa enxurrada, nessa confusão que é o nosso sistema eleitoral, nosso sistema político. Então, nós vamos ter que continuar rodando o pratinho e tocar nessa ferida aí da reforma política, porque não adianta entrar Bolsonaro, entrar A, entrar B, entrar C, se quem quer que entre no Executivo vai ficar de joelho ali para o Legislativo e para um Congresso muito mal formado. Silvio Navarro é um... Ana, antes de passar para o Silvio, né, vamos usar uma frase do próprio presidente essa semana, né? Na quinta-feira ele disse o seguinte: se você tem críticas aos deputados do centro, ele fez deu uma passada de pano no tal centrão, falou que esse negócio pejorativo aí ele não tem não e que ele é centrão também. Mas tudo bem. Mas se você tem críticas aos deputados do centro, não vote mais nesses candidatos nas eleições no ano que vem. Se você vota, eu converso com eles. Ele está chamando atenção exatamente para isso que a gente está falando. Para garantir a governabilidade e também a blindagem contra a ameaça constante de impeachment, né, ele tem que conversar com quem está lá, no poder, foram eleitos. Ele foi encurralado, né? Silvio Navarro é um grande especialista em política, morou muitos anos em Brasília e vai explicar melhor para a gente. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tentou, desde o início, não loteou o ministério, não tem assim, o ministério tal é do partido tal, o ministério tal é do partido tal, mas chegou uma hora que ele se viu ali sem ter para onde correr, Silvio. Então, como é que a gente lida com esse centrão a partir deste momento? Não, perfeito, Lacombe. Só antes, posso só fazer aqui alguns apontamentos. Primeiro, o dado que a Ana passou é verdadeiro, né? E aí os partidos ficam reféns dos tais puxadores de voto. O Tiririca está aí para todo mundo lembrar que o PL, na época, se chamava PR, porque já mudou de nome para lá ou para cá, né? Essa sigla que o partido tenta se repaginar à medida em que o novo escândalo de corrupção o engalfa ali, né, Lacombe? Mas o que acontece? O Tiririca foi um grande exemplo, eleito com milhões de votos e outros vieram. Isso vem de uma história muito antiga, né? Os tais puxadores de votos, os coeficientes de voto, né? Como se formam as grandes bancadas. Isso vem lá atrás. Muita gente vai se lembrar aqui do finado doutor Enéas Carneiro, que foi eleito com 500 mil votos e levou junto com ele outros 4 deputados. A doutora Avanir, que depois também foi pega em escândalos aqui, no futuro aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e por aí vai. Isso é algo que tem que acabar, mas é claro que os partidos não querem que isso acabe, né? Porque eles têm interesse em que um sujeito midiático, como sempre, ou que esteja surfando em determinada popularidade, obtenha 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil votos e leve consigo outros. Por quê? Porque aí a bancada fica grande. E no Brasil também existe, Rodrigo, pegando um pouco aquele fio que você deixou lá atrás, queria só complementar, existe uma figura que é do presidente de partido, né? É um grande negócio ser presidente de partido no Brasil. E falo desses nanicos. O Congresso hoje, a Câmara tem quase 40 partidos representados. Então, por quê? Porque você tem direito a um pedaço do bolo, desse dinheiro público que é repassado aos partidos, e esse sujeito que não tem mandato, que não tem nada, ele paga o salário para ele mesmo, ele tem direito a um gabinete lá de liderança partidária, mesmo que ele tenha 4 ou 5 eleitos assim, como vocês estão dizendo, com 20 mil votos, com 50 votos, ele tem cafezinho, ar-condicionado, estrutura às vezes até motorista. Quando a Ana falou sobre o Ministério do Esporte, Ana, uma vez eu escutei de um auditor do Tribunal de Contas da União que o Ministério do Esporte era, durante os anos do PT, um dos maiores, e se não o maior foco de corrupção da gestão. O Orlando Silva caiu na época, então ministro do PCdoB, porque ele passou o cartão corporativo para comprar uma tapioca. Mas, na época, se investigava repasses milionários para ONGs fictícias, né? ONGs destinadas à prática esportiva, ao lado social, mas que nunca existiam. Lacombe, sobre a parte que você menciona em relação ao Ciro Nogueira, concordo com tudo que vocês falaram, todo mundo sabe quem é o Ciro Nogueira.
Nogueira. Inclusive, sabe que foi ele responsável pela indicação do Dr. Cássio Nunes, do Piauí, para compor a Corte do Supremo Tribunal Federal. A recente indicação do presidente Jair Bolsonaro, agora vem o André Mendonça, que será submetido ao crivo ali dos senadores, as fake sabatinas. Mas como é a arte do possível, é importante a gente lembrar também que o PP, o progressista, que já foi PPB, né, Partido Progressista Brasileiro, ele vem lá da Arena, nos anos, se forma no começo dos anos 90, ocorre que esse partido é um partido muito importante para a governabilidade. Tá? E pode ser o partido do presidente. Pode ser o partido do presidente, ele já foi filiado a esse partido no passado, pode voltar, mas é um partido importante. O PP tem quase 700 prefeitos eleitos, é o segundo em grandeza, né, nessa capilaridade municipal. Isso é muito importante para buscar voto. O PP saiu das urnas como terceira força na Câmara dos Deputados, só atrás do PSL, por conta da onda Bolsonaro, e do PT. Tem 7 senadores, tem um governador no Acre, ou seja, é um partido que tem musculatura. E ele, ao trazer o Ciro Nogueira presidente do partido, ele traz essa musculatura para si. Ninguém queria governar com o Centrão, mas qual era a alternativa? O mensalão? A alternativa era, né? Não tinha como escapar. E eu queria muito um dia, Ana, fazer um programa, já que você falou disso, Silvio falou disso, um programa só sobre esporte e corrupção. Eu tenho tanta coisa para contar, porque eu trabalhei 14 anos com jornalismo esportivo, assim, coisas que aconteceram diante de mim, né, como um presidente de confederação ganhar dinheiro, pedir o depósito em dólar no exterior para liberar jogador para jogar na Europa, num esporte então amador, né, entre aspas, tantas irregularidades, tanta coisa que acontecia e você não podia olhar com atenção, não podia investigar, você estava ali, não, disso aqui não pode falar, esse aqui você tem que elogiar, ele não é uma pessoa boa, mas elogie esse aqui, por favor. Coisas desse nível, assim, é duro. Gente, eu estou aqui já de olho. E o pior, Lacombe, é que pelo material humano que nós temos no Brasil, nós temos um material humano atlético espetacular. Nós poderíamos ser, eu não estou exagerando, uma das grandes potências esportivas no mundo. Não estou exagerando. Se tivesse incentivo, se tivesse... É muito difícil a gente implementar no Brasil, não há a menor dúvida, a fórmula que funciona aqui nos Estados Unidos, que é exatamente as ligas universitárias alimentando aí as seleções de todos os esportes. As ligas universitárias são muito ricas, são muito grandes, recebem muito apoio do mercado privado, das próprias universidades, né? Vendem seus direitos para marcas esportivas, para... canais de televisão. Então, essa fórmula é muito difícil, eu sei que é muito difícil da gente sonhar ter no Brasil, mas a gente consegue desempenhar no Brasil com outras... Adorei essa ideia, viu Lacombe? Perigosa. Porque a gente pode discutir, sim, muita coisa que a gente pode fazer, porque o brasileiro, infelizmente, o pensamento esportivo no Brasil, já que a gente está aí, né, agora no meio da Olimpíada, é um pensamento imediatista. O atleta, ele se forma sozinho, praticamente sozinho, e aí vem alguma empresa ali querendo patrocinar, e normalmente, Lacombe, e aí não é que eu ouvi falar, não. Diante de mim, eu já tive propostas de assinar um contrato por 3x, eu ganhar 2x, e 1x vai para outro lugar. Na minha frente, eu não ouvi, eu já tive propostas assim. Infelizmente, o esporte no Brasil, ele tem uma vertente, uma tentação de ser mais um tentáculo de esquemas de corrupção, que é muito triste. Então, por mim, quanto menos Ministério do Esporte e mais secretarias estaduais que veem exatamente como o federalismo americano demonstra, o problema ali local, na cidade, no condado, no estado, se a gente não mexer nessa estrutura, se tudo for Brasília, o esporte vai continuar aí enxugando gelo e sendo exatamente ferramenta para esquemas corruptos. Imagina se havia problemas no Ministério do Esporte, imagina em pequenas federações, em confederações, né? Tudo que já houve e há, infelizmente, ainda de rolo, né? Eu tenho muitas histórias, só preciso consultar meus advogados antes de contar tudo, para saber se eu não corro nenhum risco.